Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar seguimento à nossa análise aí, né? Introdutória do direito do trabalho. Nós já vimos os elementos da relação empregatícia e vimos a diferença de relação de trabalho para a relação de emprego, não é isso? Mas existem alguns princípios que vão reger as relações trabalhistas, né? De modo geral. E esses princípios, eles são muito importantes porque eles vão garantir o equilíbrio da relação trabalhista, né? Porque nós sabemos que existe ali um desequilíbrio entre aquele que é o detentor do capital, né? Então a gente tem ali o empregador, né? Ou tomador de serviço, se não for uma relação empregatícia, e aquele, né, em contrapartida, aquele que utiliza a sua força produtiva, né? Cada vez mais agregando capital a ela, né? Por isso que nós estamos nos especializando, né? Cada vez mais estamos fazendo cursos de aperfeiçoamento, como, né, empregados. Estamos, às vezes, nos colocamos em situação de trainee, né? Fazemos uma pós-graduação depois que formamos, nos graduamos, né? Fazemos mestrados. Então, a gente está sempre agregando valor à nossa força produtiva. E nós vendemos a nossa força produtiva, né? Aqueles que detêm o meio de produção, né? E, inclusive, aquele que detém o meio de produção, ele também detém, né, o conhecimento, o saber, né? Porque, como diz Karl Marx, vocês, quando estudarem sociologia, vão estar aí se aprimorando no marxismo, que traz essa concepção de uma relação que é desigual, né? A gente tem uma relação que ela é muito desequilibrada, né? Em que a gente tem o burguês, né, capitalista, e aí a gente tem algumas ondas do capitalismo, né? Se a gente for pensar na onda mais antiga do capitalismo, nós temos ali o capital comercial, né? Das grandes navegações, né? Da descoberta aí do novo mundo, né? Em que nós entramos, né? Na descoberta aí de Terra Brasilis, os grandes mercantilistas, né? Nós temos depois, com a Revolução Industrial, que iniciou lá na Inglaterra, lá no século XVII, né? Nós temos a formação das urbes, né? Das cidades. Nós deixamos aí o modo feudal de produção, né? Em que a gente tem ali o servo, o senhor feudal, e passamos a construir, né? Cidades e cidades cada vez mais industrializadas, né? Com a presença aí das fábricas, principalmente das fábricas de tecidos e a formação de um proletariado, né? Aqueles que vendem sua força produtiva em troco ali de uma remuneração, né? Em troco ali de um salário. Só que a gente sabe, né, que nem sempre houve aí o respeito aos princípios básicos e aos direitos básicos dos trabalhadores, né? A gente sabe que a conquista dos direitos trabalhistas, ela é uma conquista muito baseada em movimentos sociais, né? De resistência, né? E aí a gente teve, principalmente no final do século XIX, né? E início do século XX, a formação aí, né, de proletariados, de movimentos de proletariado, muito imbuído também com a questão do anarquismo, do socialismo, né? E aí a gente teve movimentos reivindicatórios, né? Se a gente for pensar o dia 8 de março, na verdade a gente fala que é o Dia das Mulheres, mas mostra, né, em relação de um dia muito triste, né? Porque mulheres que foram reivindicar, né, a sua luta ali como proletariado, porque as mulheres, se a gente for pensar, né, que nesse período as mulheres estavam indo para as fábricas para poder garantir o sustento de suas famílias, né? Porque muito dos seus maridos ou morreram na Primeira e na Segunda Grande Guerra Mundial, né? A primeira em 1914 a 1918 e a segunda de 1939, né, a 1945. E aí essas mulheres eram bastante
exploradas, né? A mão de obra feminina, a mão de obra de crianças eram mais baratas, né? E eram as mais exploradas, porque os próprios donos das fábricas diziam que elas realizavam, né, a profissão com mais zelo, né? Fora as questões de assédio, né? Que as mulheres sofriam, não só assédio moral, como também assédio de cunho sexual, né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler, né? Existe um livro que chama Parque Industrial, de uma ativista também feminista dessa época, que foi Patrícia Galvão, que tinha como ali codinome Pagu. E aí é muito interessante vocês fazerem essa leitura para ver a realidade. Ela traz relatos de operárias da época. Bom, e aqui é interessante também a gente ponderar, né, que ouvir esses movimentos que, depois de muita luta, conseguiram ali o reconhecimento de alguns direitos básicos, né, por parte do Estado. Nós tivemos em 1943, no nosso caso, com Getúlio Vargas, a consolidação das leis trabalhistas, que até hoje, né, é o principal documento, juntamente com a Constituição, que é o nosso documento fundamental, responsável aí por regulamentar as relações trabalhistas, né? Só que foi mediante muita luta, né? Inclusive os direitos do trabalho, eles são considerados direitos de segunda dimensão, às vezes pode cair em prova para vocês, ou segunda geração, né? São aqueles direitos voltados, né, para o social. O direito do trabalho é um direito social, né? Tanto que no fundamento da nossa Constituição, nós temos ali a questão, né, de que a República Federativa do Brasil, ela vai ser moldada, né, ela vai ser fundamentada pela dignidade da pessoa humana, né, pela cidadania, pela soberania, pelo pluralismo político, né, e pela valorização social do trabalho e da livre iniciativa, né? Então veja a importância que nós temos aí do trabalho, né, como um valor social, né, como um direito social. Tanto é que se vocês forem lá na Constituição Federal e vocês conseguem consultar, é só colocar CF, né, /88 aí no Google, que vai aparecer para vocês do Planalto, né, um site do Planalto, vocês clicam e vocês têm acesso. Lá no artigo 7º, né, traz para a gente o rol de direitos e garantias fundamentais trabalhistas, né, que inclusive são chamadas cláusulas pétreas, né, porque são direitos fundamentais. O que isso quer dizer? Que esses direitos não pode haver qualquer emenda constitucional, qualquer lei que venha, né, ali, qualquer projeto de emenda constitucional, melhor dizendo, que venha ali a tentar abolir, né, acabar com esses direitos, né? Por isso que a gente tem uma questão muito sensível quando a gente fala aí até quando, né, até que ponto que a reforma trabalhista ela é constitucional e até que ponto que ela não é, né? Mas isso é para um assunto mais aprofundado. Mas por hora vamos saber então que esses direitos e esses princípios foram conseguidos aí mediante muita luta, né? E hoje nós vivemos a transformação do capitalismo para o capitalismo financeiro, né? A gente tem as operações financeiras, a gente tem um avanço tecnológico muito grande, né? Nós temos relações empregatícias e de trabalho baseada no teletrabalho, né? Em razão aí da pandemia, na qual estamos todos inseridos, então temos muitas modificações. Mas certo é em todas essas passagens do capitalismo, né, que é o nosso sistema econômico, nós temos esse meio de produção, né, que é um meio de produção que ele vai ser desigual, né, que ele não vai garantir essa equidade, né, essa isonomia de início. A gente tem uma relação que ela é desequilibrada. E aí eu preciso de direitos e princípios trabalhistas para tentar equilibrar essa relação. Tanto que nos direitos humanos, a gente fala que os direitos trabalhistas, eles possuem aí uma eficácia diagonal, é o nomezinho que nós damos, porque é uma relação desigual, né, gente? Muitas das vezes o trabalhador, ele sofre tolimento da sua vontade, né?
porque ele precisa ali, né, do salário, né? Se eu tenho ali o empregador, que ele é o detentor dos meios de produção, né? Se ele compra a minha força produtiva, em contrapartida, eu não tenho bem, né? Eu só tenho ali o fruto da força do meu trabalho, né? Então, assim, eu sou uma pessoa vulnerável, né? Na minha condição aí de operário, na minha posição de empregado, ok? Então, a gente tem essa relação assimétrica, e aí existe um estudioso dos direitos humanos, o professor Valério Mazzuoli, ele até coloca a questão dos trabalhadores, né, dos empregados, na condição aí de pessoas vulneráveis, né, de vulnerabilidade. O que são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade? É aquelas pessoas que, numa determinada situação, elas apresentam uma maior fragilidade e uma maior indefensibilidade. O que isso quer dizer? Na relação econômica trabalhista, o trabalhador ele está numa situação de desvantagem, né? E aí, por isso, ele é considerado como vulnerável, como hipossuficiente, né? A gente tem a regra aí da hipossuficiência, da pouca suficiência, da pouca autonomia, né? Nós vamos ver que em algumas situações, alguns trabalhadores passam a ter a né? Uma hipersuficiência. Mas é um trabalhador diferenciado, né? É aquele, por exemplo, que ganha mais de 2 salários mínimos, é aquele que já é detentor de um curso superior, né? E não reflete aí a realidade da maior parte dos trabalhadores brasileiros. Então, nós temos aí esse desequilíbrio na balança, né? E aí, em relação disso, é que nós precisamos dos princípios. Mas o que são princípios, né? Princípios nós podemos entender como feixe de luz que orientam o ordenamento jurídico, né? É eles que vão ali direcionar, né, a aplicação do jurista das questões trabalhistas, né? E também, durante as relações trabalhistas, empregatícias, nós temos a incidência de princípios. Nós precisamos ali da observância de princípios, né? Existe um estudioso muito famoso na sua teoria dos direitos fundamentais, Robert Alex, ou Alexi, né? Porque ele é alemão, uns falam Alex, outros falam Alexi. Ele fala, né, que os princípios são mandamentos de otimização, isto é, ordeno que algo seja realizado da maior maneira possível, né, na maior medida possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes, né? Então, mas a gente pode simplificar isso, né? E dizer que os princípios são aí feixes de luz, né, que vão ali orientar, né, as relações trabalhistas, né, visando sempre tentar, né, equilibrar essa balança que a gente sabe que ela já nasce desigual, né, entre ali o empregador e o empregado, ok? Bom, qual que é a função dos princípios, né? Os princípios, eles têm uma função informativa ou construtiva, né? Ou seja, eles ajudam ali no momento que o legislador, ele vai elaborar leis trabalhistas, né? Então, quando vai haver o processo legislativo, né, de criação de leis trabalhistas, os princípios, eles devem estar ali, né, sendo levados em conta, né? Então, é uma fonte material do direito. Existe uma função interpretativa, né? Os princípios ajudam a interpretar o sentido da norma jurídica, às vezes não está bem claro, né? E aí a gente tem, por exemplo, um princípio que é muito utilizado nessa interpretação da norma trabalhista, que é o princípio da proteção, né? Do indúbio, na dúvida, a favor do trabalhador, né? Indúbio pro mísero, né? A gente tem esse princípio, que é muito importante esse princípio, um dos mais importantes, que na dúvida, a favor do proletariado, a favor aí do operário, né? E aí, se eu tenho
duas situações igualmente válidas, eu vou interpretar a norma ali colocada de forma a privilegiar o trabalhador, né? E aí nós temos um exemplo, a questão do aviso prévio, que está previsto lá na Constituição, no artigo 7º, e nós já vimos que esse direito trabalhista, ele é um direito social, né? Conhecido também como direito positivo, né? Porque exige aí uma prestação do Estado. O Estado tem que intervir, né? Caso, por exemplo, não sejam respeitados esses princípios, né? E essas normas e esses direitos. Bom, então a gente sabe que tem um aviso prévio, né? O aviso prévio, quando a pessoa ela vai ser demitida, né? Por exemplo, ela tem que cumprir ali 30 dias de aviso prévio, né? Para ela poder terminar, né? Ter aí a extinção do contrato individual do trabalho, né? Vamos colocar assim. E aí, a gente sabe que esse aviso, ele pode também ser indenizado, né? Às vezes o empregador, ele não quer mais o empregado ali, então ele pode indenizar, né? Perfeito. Só que existe uma modalidade que está prevista no parágrafo único do artigo 10 da Consolidação das Leis Trabalhistas, que fala ali do aviso prévio proporcional. E o que é esse? Vem para a gente dizer o seguinte, olha, vira pra gente, ó, o aviso prévio de que trata, né? E tem um capítulo da CLT, aprovada pelo decreto 5.452, de 10 de maio, né? A gente tem aqui de 1943, então olha aí, 1943 é uma data muito importante, né? É quando a gente tem aí a edição, né, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Aí nós temos, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem até um ano de serviço na mesma empresa. Então, se eu tenho um ano de serviço, eu tenho que cumprir ali eu tenho aqui, né, que cumprir, se eu tenho um ano, até um ano, a questão de 30 dias. E aí vem o parágrafo único. Ao aviso prévio previsto nesse artigo, serão acrescidos 3 dias por ano, né, de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias, né? Então, se eu trabalhei durante um ano, eu tenho que cumprir, né, 30 dias. Se eu trabalhei 2 anos, posso acrescer mais 3 dias e vai acrescendo, né? Só que esse aviso prévio proporcional não tem uma norma dizendo, né, se ele é obrigatório de cumprir ou se ele não é obrigatório. E aí a gente tem a questão da aplicação, né, em dúvida, né, na função interpretativa do princípio, que na dúvida, né, vamos interpretar a favor do proletariado, né, em dúvida pro mísero. E aí, em razão disso, é o seguinte, o empregador, ele não pode exigir o aviso prévio proporcional, né? Ele não pode exigir, porque isso, na verdade, é um direito do empregado. Então, se o empregado, ele não quiser cumprir, né, ele tudo bem, né? Sem problema algum. Agora, por exemplo, se o empregador não quiser dar o aviso prévio proporcional, o empregado quiser, a gente vai ter indenização, porque é um direito do operário. E aí eu trouxe até uma jurisprudência, né, que fala sobre isso, que coloca, né, o aviso prévio previsto no artigo 487 da CLT é direito recíproco do empregado e do empregador, né? Contudo, né, porém, entretanto, o aviso prévio proporcional previsto na Lei 12.506 de 2011, a qual regulamenta o artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, é direito apenas dos trabalhadores. Olha aí o indúbio pro mísero, né? Se o empregado pede demissão e não tem interesse no gozo do aviso prévio proporcional excedente de 30 dias, seja por motivos pessoais, profissionais e etc., o empregador não pode exigir a proporcionalidade sob pena de indenização, pois
a gente tem, né, a proporcionalidade não é direito do empregador, mas sim aí do empregado, né? Se o empregado é dispensado e o empregador não concede o aviso prévio proporcional, que é direito do trabalhador, também será cabível a indenização substitutiva da obrigação de fazer, né? No entanto, se o empregado é dispensado e o empregador concede o aviso prévio proporcional na forma da lei, não há aí o que se indenizar, pois ninguém pode ser punível por estar observando as normas jurídicas. Ok? Então, muito importante, isso é só um exemplozinho para vocês saberem da aplicação do indúbio pró-mísero, né? Do indúbio pró-operário, ok? É só lembrar daquela máxima também do direito penal, né? Na dúvida a favor do réu, a gente também tem isso no direito trabalhista, né? Na dúvida a favor ali, né? Que nós temos do proletariado, né? Do pró-mísero. Bom, a outra função que nós temos também das relações trabalhistas, né? E aí a função do princípio, a gente tem também, nós não podemos esquecer, né? A questão de integração, né? Ou seja, na ausência ali de uma norma para regulamentar determinada situação, é possível a aplicação de princípios, né? Então a gente tem essa função também, né, que é muito importante para o nosso estudo. Só toma cuidado, pessoal, que o princípio do indúbio pró-mísero, né, ou pró-operário, ele é aplicado nas relações materiais, né, não no direito processual, porque imagina, né, que eu ajuizo como empregada mesmo, né, ajuizo uma ação contra o meu empregador, né, e aí, se eu vou falar assim, olha, juiz, aplica o princípio do indúbio pró-mísero aqui, né? Para mostrar que eu tenho direito. Aí não, né, gente? Porque senão a gente não tem o reconhecimento, né, da necessidade do processo, né? De ouvir as partes, né? Para que seja um processo justo, democrático, onde seja garantido aí o direito do contraditório, né? De um dizer, do outro ir lá e manifestar sobre o que o outro disse, né? E também não haveria ali o respeito, né, à produção de provas, né, de ambas as partes. Então, por isso que o indúbio pró-mísero, ele é aplicado nas relações materiais, né, nas relações processuais, o juiz, ele vai analisar, né, conforme aí o devido processo legal, tá bom? Bom, nós temos aqui, né, o artigo 8º da CLT, que traz essa questão da função integrativa, né? Quando houver lacuna, pode-se aplicar o princípio. E aí traz para a gente as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por semelhança, né? Aplicação aí de casos semelhantes, por equidade e outros princípios, olha aí, e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com o uso e costumes, o direito comparado, né? Mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público, ok? Bom, e quais são os principais princípios, né, que nós temos previsto na Constituição Federal, né, na nossa norma fundamental? Nós temos o fundamento da dignidade da pessoa humana, né, que a gente viu que é fundamento de todo o ordenamento jurídico, previsto aí no artigo 1º, no inciso 3. Nós temos o fundamento dos valores sociais do trabalho, que também está previsto aí no artigo 1º, só que aí no seu inciso 4 da Constituição, o princípio da igualdade, né, gente? Quem vai exercer o mesmo trabalho, né, de igual maneira, em igual tempo, deve receber o mesmo valor, né? E aí isso repercute na questão da igualdade de gênero também, né? Que infelizmente no nosso país nós sabemos que nós mulheres, né, recebemos menos do que os homens, né? Quando exercem ali a mesma função, o mesmo cargo, né? E é uma realidade, infelizmente, também no sentido que nós, mulheres, estamos
menos, né, ocupando menos cargos de chefia ou de direção, né? Isso tanto no âmbito da administração pública, né? Se somos servidoras públicas, se somos empregadas públicas, como também no âmbito privado, tá bom? E aí a gente precisa mudar essa realidade, né? A gente tem que fazer os direitos trabalhistas, né? Principalmente dessa igualdade, dessa proteção, né? Ser de fato efetivada. E aí, nós temos também a liberdade do exercício laboral, né? Em regra, nós podemos exercer qualquer profissão, qualquer labor, qualquer arte, qualquer ofício, né? Ressalvadas algumas situações que eu preciso de uma qualificação que vai ser exigida em lei, né? Nesse caso, por exemplo, como advogada, além de professora, eu sou advogada. Mas para que eu possa ser advogada, o Estatuto do Advogado, ele exige que eu passe ali, né, no exame da ordem, para que eu possa, é um dos requisitos, né, para que eu possa exercer a minha profissão. Se eu não passo no exame da ordem, se eu me apresento ali como advogada, eu estou realizando ali uma usurpação de função, né? Ou eu estou fazendo um exercício irregular da profissão, e isso, inclusive, pode desencadear em crime, né? Em ação penal ali, para poder averiguar a minha conduta ilícita, né? Bom, a gente tem também o princípio da proteção, né? Por isso que a gente tem no caso de demissão, a questão do seguro-desemprego, né? Para garantir ali a sobrevivência do empregado, né? Que foi ali demitido por algum tempo, né? Da sua família. E aí a gente tem que olhar a lei do seguro-desemprego para saber a proporcionalidade de tempo de parcelas para serem recebidas, né? E aí, lembrando que é o caso de desemprego involuntário, né? Quando a pessoa ela é mandada embora, né? Contra a sua vontade, não é quando ela pede demissão. A proteção do salário na forma da lei, tá? Então, aqui é muito importante, que é o princípio também da intangibilidade salarial, né? Ou da irredutibilidade salarial, né? O salário ele só pode ser reduzido mediante convenção ou acordo coletivo, né? E o que é convenção e acordo coletivo? Nós podemos ter uma negociação feita entre o sindicato da empresa, né, do empregador, e o sindicato do empregado. Isso chama de convenção. Ou a gente pode ter um acordo, que o acordo é feito entre o sindicato do empregado e a empresa, né? Ou seja, e feito diretamente ali, né? Assim, numa forma mais vulgar de dizer, né? Diretamente ali com o empregador, ok? Então a gente tem essas questões, lembrando que também o artigo 468 da CLT também traz essa intangibilidade salarial, né, ou irredutibilidade salarial, que fala pra gente, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita, né, só é permitida a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente em prejuízo ao empregado, sob pena aí de nulidade dessa alteração, dessa cláusula que é infringente dessa garantia, né? Então, a gente tem essa importância, né, da inalterabilidade salarial, né, da intangibilidade salarial ou da irredutibilidade salarial, né? Lembrando que ninguém pode receber, né, abaixo ali do salário mínimo, né, vigente nacionalmente, né? Isso é muito importante também a gente pautar, porque o salário mínimo, né, ele ali é feito uma análise do mínimo necessário, né, para uma vida digna do empregado e da sua família, né? A gente sabe que, de fato, na realidade, um salário mínimo não dá para muita coisa, né? Mas é feito esse cálculo no sentido de que o salário mínimo que o empregado ele recebe, ele tem que ser suficiente aí para suprir, né, as questões relacionadas à sua vestimenta, à sua alimentação, né, à sua saúde, à sua moradia, né, não só sua, como também da sua família. E a gente sabe que, infelizmente, as coisas não são bem assim,
né? Mas nunca pode haver aí abaixo do mínimo do salário mínimo vigente, né? Que é aí nacionalmente unificado. Ou seja, em qualquer lugar que a gente for, né, o salário mínimo ele tem o mesmo valor, né? E aí, de ano em ano, a gente tem a alteração, né? A gente tem a notícia, né, da alteração, principalmente na virada do ano, geralmente, e aí da alteração do valor do salário mínimo, né? Que vai acompanhando a questão, né, da inflação, do poder aquisitivo, enfim. Um outro exemplo, né, de princípio protetivo é a licença gestante, né, sem prejuízo aí do seu emprego, né, com uma duração de 120 dias. Em alguns lugares, né, nós temos a questão da licença a maternidade, né, até de 6 meses, que é o caso, por exemplo, dos órgãos públicos, né. Eu estou aqui com vocês, né, porque eu estou em substituição da professora titular, né, que foi aí ganhar neném, né? Foi fazer gozo da sua licença à maternidade, né? Então, são alguns exemplos, ok? Dentro dos principais princípios constitucionais do direito material do trabalho, nós temos também o artigo 170, que traz para a gente, né, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos uma existência digna, olha a dignidade humana de novo, conforme os ditames, né, da justiça social. Então, a justiça social também vai tentar equilibrar essa relação que é desigual, né? Observados aí os seguintes princípios: a busca pelo pleno emprego, né, gente? Isso é muito importante. E aí, quando eu falo para vocês que os direitos trabalhistas, eles são direitos positivos, que exige aí uma postura positiva por parte do Estado, é que tem que haver políticas públicas, né, de incentivo fiscais para as empresas, para elas poderem contratar os empregados, né, para elas se manterem numa determinada localização. A questão também de fornecimento, né, de cursos profissionalizantes mesmo, né, para aí uma maior agregação de capital, né, intelectual na força produtiva do empregado, ok? E nós temos alguns princípios que eles são básicos do direito do trabalho. Mas antes de eu falar desses princípios, eu gostaria de falar de um outro princípio, que é o princípio da continuidade da relação empregatícia, né? O que isso quer dizer? Em regra, o contrato de trabalho, ele deve ter vigência por prazo indeterminado, tá? Isso é muito importante. Vai existir algumas exceções, como, por exemplo, o contrato de experiência, né? Que nós temos, que não pode aí exceder, né, o prazo de 90 dias. Pode haver o contrato por prazo determinado, né, igual, por exemplo, a questão de uma professora substituta que substitui uma professora que foi aí fazer o gozo da sua licença gestante. Existe um prazo determinado, né? A professora substituta, ela sabe o prazo que ela vai iniciar as suas atividades e o prazo que ela vai ali encerrar as suas atividades. Mas, em regra, o contrato individual de trabalho, ele deve ser por tempo indeterminado. E isso é tão verdade que cabe ao empregador comprovar que houve já a extinção do vínculo trabalhista, né? Isso não é função do empregado, a função é do empregador, e isso está sumulado, né? Súmula, o que é uma súmula? Súmula são entendimentos jurisprudenciais que têm força erga omnes. O que é força erga omnes? Ela é oponível contra todos, né? Então, toda a justiça trabalhista tem que observar essa disposição que foi aí dada, esse enunciado dado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 212, que traz para a gente despedimento, o ônus da prova. De quem que é o ônus da prova? Quem tem que comprovar que houve ali a despedida, né? O ônus de provar o término do contrato de trabalho,
quando negados a prestação de serviço, e o despedimento é do empregador, pois os princípios da continuidade, olha aí, da relação de emprego constitui presunção, né, favorável ao empregado, tá? Então, isso é muito importante para a gente trazer para o nosso estudo, ok? Bom, uma outra questão que nós temos são os princípios clássicos do direito do trabalho, que ele foi trazido, né, por um uruguaio, Américo Pla Rodrigues, né, em sua obra clássica, Os Princípios do Direito do Trabalho. Isso foi realizado, essa obra foi criada, né, trazida em 1978, e ela serve como parâmetro didático, né, para a gente analisar os princípios concernentes ao direito do trabalho, né? A gente tem alguns princípios que são clássicos. E dentro desses princípios que são clássicos, nós temos o princípio da proteção, e o princípio da proteção nós já vimos que é a questão aí de, na dúvida, dentro da relação material, nós vamos aplicar ali, na dúvida, o indúbio pro mísero, né? Nós temos também o princípio da norma mais favorável, né? Eu vou aplicar a norma mais favorável, né? Ali para o trabalhador, e o princípio da condição mais benéfica. E aí, esses subprincípios, né? Indúbio pro mísero, o princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica formam aí o princípio da proteção. Além disso, nós temos o princípio da primazia da realidade, o princípio da irrenunciabilidade, que o princípio da irrenunciabilidade é aquela questão, né? Eu não posso renunciar aos meus direitos trabalhistas básicos, né? Eu não posso, por exemplo, renunciar, falar assim, olha aqui, por um ato de vontade, tá, empresa, não precisa depositar o meu FGTS. Não posso, né? Até porque o fundo de garantia, né, por tempo e serviço, é uma forma de salvar, né, o trabalhador em situações complicadas. Igual a que estamos vivendo, né? A gente pode sacar o nosso FGTS emergencial, né, no valor ali de 1.045, né? Porque a gente está vivendo numa situação de pandemia que sabe, né, que a condição ali, a nossa econômica deu, né, uma caída, a situação ficou complicada, né? Quando a gente tem aí, nós somos demitidos, né, de forma involuntária, contra a nossa vontade, quem nunca, né? Nós podemos fazer gozo do nosso FGTS como uma forma de tentar manter ali o nosso patrimônio, né, durante um período até a gente poder novamente ter um novo trabalho, nos restabelecer, né, como também quero comprar minha casa própria. É muito difícil a gente conseguir comprar uma casa própria de forma, né, toma aqui o dinheiro, né, pagamento à vista, quem dera, né, e às vezes a gente precisa socorrer a financiamentos habitacionais, né, e aí a gente pode utilizar como entrada o nosso FGTS, né? Então, essa questão do princípio da irrenunciabilidade. A gente não pode, em regra, né, renunciar por ato de vontade aos nossos direitos trabalhistas. O princípio da boa-fé, né? Ou seja, tanto o empregador quanto o empregado devem ter uma relação de comprometimento, de seriedade, de lisura, né? De uma relação cordial, né? De boa fé, de um não querer passar a perna no outro, né? Isso que é o princípio da boa fé, né? É tentar manter ali a harmonia durante a relação empregatícia, né? E o princípio da razoabilidade, né? Em tudo na vida, né? Não só nas relações trabalhistas, nós temos que ser razoáveis, né? É necessário que olhe a situação em concreto, né? E busque ali uma solução que seja mais razoável, ok? Bom, o princípio da norma mais favorável, o que isso quer dizer? Se eu tenho aqui, né? Mais de uma norma que se aplica ao caso, eu vou aplicar a norma que for mais favorável ao trabalhador, né? Porque eu vou lembrar daquela situação que ela é desigual, eu não posso esquecer disso, né?
Agora a gente tem que tomar cuidado o seguinte, né? Esse princípio da norma mais favorável, ele não é absoluto. Por exemplo, ele não pode ser aplicado quando existir leis, né, de ordem públicas ou de conteúdo proibitivo, né? O que isso quer dizer? Por exemplo, existe lá na Constituição Federal a questão que a gente tem um prazo para a gente poder ajuizar a ação trabalhista, né? Não fica ali ad eterno, não. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado da data da extinção do processo, da data da extinção da relação de emprego, né? Ali do contrato individual de trabalho, eu tenho um prazo de 2 anos para ajuizar a ação, né? Que eu posso fazer o próprio as situações que a Justiça do Trabalho permite, né, que o próprio empregado possa fazer isso, ele mesmo possa exercer o ius postulante. Ou então eu posso contratar um advogado, né, trabalhista para poder ali ser o meu representante, né, ali naquela relação que eu vou levar ao conhecimento da justiça requerendo os meus direitos. E aí tem um prazo também, eu só vou poder pleitear os meus direitos contado 5 anos para trás da data que eu ajuizei a minha ação trabalhista. Então, por isso que é importante eu ajuizar a minha ação trabalhista o mais rápido possível, né? Se eu tenho interesse, quando houver aí o fim, né, do contrato individual de trabalho, né? Para poder aí garantir que eu possa ter maior gama, né? O maior aí possibilidade de verbas trabalhistas, né? A serem requeridas. E aí eu não posso ter uma norma mais favorável, né? Dizendo assim que não, o prazo não vai ser mais de 2 anos, vai ser um prazo de 3 anos. Não, porque ela está contrária a uma norma de ordem pública que está prevista na Constituição Federal, né? Então, isso não vai ser válido. E aí, o exemplo que eu falei para vocês, é o artigo 7º, né? O inciso que nós temos 29 da Constituição Federal, que fala ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, né? O que eu disse para vocês, pode ajuizar até 2 anos aí da extinção do contrato de trabalho e vai voltar a retroagir, né, os direitos, caso existem, há 5 anos, ok? E aqui é muito importante, gente, a igualdade, né, entre trabalhadores, entre empregados rurais e urbanos, não podemos esquecer, né? Bom, nós temos também a aplicação da norma mais favorável e com a reforma trabalhista, lembra que eu falei para vocês no início, que às vezes poderia ser uma pedrinha no sapato, é a questão, né, do artigo 611-A, que permite, né, em algumas situações, a prevalência do que é negociado sobre o que está legislado. Então, às vezes, pode haver uma norma que é mais favorável, uma lei, mas sobrepõe ali o que foi acordado, né, em acordo coletivo ou convenção coletiva, né? Infelizmente, nós temos essa situação, né? Então, aqui, por exemplo, o artigo 611-A da CLT, que fala pra gente, a convenção coletiva, nós já sabemos, né, que vai ser sindicato do empregador com sindicato do empregado, ou acordo, a empresa ali, né, o empregador com o empregado, tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre algumas situações, como, por exemplo, o pacto quanto à jornada de trabalho, observado sempre os limites constitucionais, né? Isso também tem que ser observados. A troca de dia de feriado, né? Às vezes a norma é mais favorável, mas aí a convenção, o acordo coletivo, né, que não é tão favorável assim, vai na troca de feriado, vai prevalecer, né? Então é importante a gente trazer essas concepções, né? A outra questão que nós temos também é que se a gente tiver um acordo coletivo, ele vai sobrepor a convenção coletiva, tá? É o artigo 620 também, que veio modificado com a reforma. As condições estabelecidas em acordo coletivo, empresa, sindicato,
né, do empregado sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Então, mais uma exceção aí à aplicação da norma mais favorável, infelizmente, né? E também é possível que haja uma alteração no contrato de trabalho, né? A gente tem aqui também as relações contratuais, sem precisar, né, ir ali para a convenção ou acordo coletivo. Quando a gente tem aquela situação que eu falei lá no inicinho para vocês, do empregado, que ele é hiper, né, suficiente. Ele não é hipo igual a maioria, pouco. Ele é hiper, ele é muito, que é a questão que a gente tem do artigo 444 do CLT, parágrafo único, né, em que esse empregado, ele vai receber, né, um valor, né, que é um salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo ali da previdência, do regime da previdência social, e o fato dele ser aí um detentor de curso superior. E aí nós temos: as relações contratuais de trabalho podem ser objetos de livre estipulação das partes interessadas em tudo, quando não contravenha às disposições de proteção do trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Olha aí o salvo, o exceto, olha, que não precisa seguir. A livre estipulação a que se refere o caput, o que eu acabei de ler para vocês, caput quer dizer cabeça, tá? Deste artigo, aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A, por exemplo, a troca de feriado, que eu falei para vocês, estipulação de jornada de trabalho, desde que respeite os limites constitucionais. E aí, bem fala pra gente. Aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado, olha aí o hipersuficiente, portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal, né? Então tem que ser esse salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Gente, mais ou menos o valor fica mais de 11 mil reais. Aquele que recebe mais de 11 mil reais, ele pode fazer essa negociação e pode, né, contrapor essa convenção coletiva, tá bom? Dentro das hipóteses do artigo 611, inciso A, da Consolidação das Leis Trabalhistas, ok? Então, a gente está tendo um momento, né, da predominância do negociado sobre o legislado, que dá uma relativização nesses princípios. O outro princípio que nós temos também é o princípio da condição mais benéfica, e conhecido também como a questão da inalterabilidade contratual lesiva. A gente tem, além da proteção das normas, a gente tem uma proteção pelo contrato, né? Um instrumento contratual que faz leis entre as partes. Vocês já devem ter ouvido essa máxima, né? Aí, e o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que não pode haver uma alteração contratual que seja prejudicial ao empregado. É o que a gente leu também do 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Não pode causar prejuízo. E aí, um exemplo que nós temos é a questão: imagina que eu firmo um contrato individual de trabalho em que eu tenho direito ali, né, a uma hora extra, porque a gente sabe que a hora extra ela tem que ser aí, né, a gente tem uma questão, né, que ela tem que ser constitucional, né, de pelo menos, né, 50%, né, a mais da hora normal. Então, vamos supor que no meu contrato individual de trabalho está falando que eu tenho direito ali a 80%, imagina, gente, 80% sobre o valor da minha hora normal de trabalho. E aí, depois, vem uma alteração no meu contrato dizendo que eu só tenho direito a 50%, né? Ali. Isso não pode, por causa do princípio, né, da condição da
mais benéfica, né? A inalterabilidade contratual lesiva. Da mesma forma, se o meu contrato de trabalho dispõe que eu tenho direito à assistência odontológica, e aí durante o meu contrato, eles me retiram essa assistência odontológica, isso também não pode, né? Porque nós temos aí o princípio da condição mais benéfica. Isso é tão sério que nós temos a súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz pra gente as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então, o que isso quer dizer? Olha, empresa, quando você firmou comigo o meu contrato individual de trabalho, eu tinha direito a plano odontológico. Se você vai retirar agora o plano odontológico, só pode ser para os trabalhadores que você vai vir a admitir depois da alteração. Os que já estavam antes não pode, porque não pode haver uma alteração lesiva contratual, né? Então isso aqui é muito importante e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eles vão lá e retiram e não pode, porque é o chamado direito adquirido, né? A lei não pode prejudicar o direito adquirido. Isso já incorporou no patrimônio do empregado. Não pode ali e simplesmente retirar, né? Então, vai valer só depois da alteração para quem for admitido depois daí, ok? Bom, uma outra questão que nós temos é o princípio da primazia da realidade. Gente, o que é isso? O que está previsto na carteira de trabalho, né, é muito importante. Obviamente, a carteira de trabalho é um instrumento, inclusive, para comprovar a relação de emprego, né? Isso é muito importante. Agora, nós não podemos esquecer que o que vai prevalecer é a realidade, o que de fato acontece no dia a dia da relação trabalhista, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho ali um contrato, né, assim, um termo ali de estágio, né? Esse termo de estágio é, por exemplo, de um educador físico. Mas aquele estagiário, muitas das vezes, na realidade, ele trabalha como se ele já formado fosse, né? E ele tem que cumprir aqueles 5 elementos da relação empregatícia, né? Ele tem subordinação, ele tem que ter pessoalidade, né? Por ele mesmo, né? A gente tem que é pessoa física, né? Nós não podemos esquecer, de natureza não eventual e mediante ali uma prestação, né? Ali uma contraprestação salarial, né? Então, na verdade, não cumpre a lei do estágio. Na verdade, ele está, de fato, dentro de uma relação de emprego. E aí, o que vai contar é o que, de fato, acontece na prática, né? Então, isso é o princípio da primazia da realidade, né? Por isso que o que está previsto, anotado lá na carteira de trabalho, tem validade? Tem, mas não tem validade absoluta. O que vale é o que realmente acontece na prática, né? Então, às vezes acontece muito desvio de função. Pessoa, às vezes, que não é, por exemplo, formado em engenharia, mas exerce, por exemplo, atividades dentro da relação trabalhista como se engenheiro fosse. E aí o que vai prevalecer para fins de verbas trabalhistas é a primazia da realidade, o que de fato aconteceu. E aí, com isso, nós temos, né, a súmula 12, né, do Tribunal Superior do Trabalho, que fala: as anotações apostas colocadas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iuris et iuri. O que é isso? Absoluta, aquilo ali pronto, não, mas apenas iuris tanto, tá, gente? Ou seja, ela é relativa, vai ser analisado, né, se essa questão for levada lá para a Justiça do Trabalho, o que de fato aconteceu na realidade, tá bom? Agora a gente tem que tomar cuidado, só para a gente terminar, né, essa análise nossa dos princípios, que o princípio da primazia da realidade, ele, por exemplo, não vai, ele também tem exceção, né? Toda regra tem sua exceção. E aí, quando a gente tem normas de ordem pública, né? Por exemplo, a questão do concurso público. A pessoa ela só pode estar imbuída, né, em regra,
nos quadros da administração pública se ela passa pelo concurso público, né? Então, se ela não passa pelo concurso público, se ali ela está, né, ela não pode ser considerada como servidora pública, né? Ela não vai ter ali os mesmos direitos do que um servidor público, né? Ela vai ter a indenização pela contraprestação, né, a qual ela realizou o trabalho, mas ela não é concursada, né? Não tem como a gente fazer aí, olha, o que vai valer é a primazia da realidade, tá? E aí, nós temos, inclusive, aqui uma questão, né? Uma exceção, né, de uma jurisprudência que traz um recurso de revista no município de Peruíbe, né? Um contrato nulo, né? Se não passa para o concurso e é contratado ali, não é cargo comissionado, não é cargo de confiança, é nulo, né? E aí que traz a contratação irregular pela administração pública, não tem condão de produzir o efeito de reconhecimento de vínculo empregatício com o ente público ante a vedação expressa, né? Nós temos aí o artigo 37, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal. No tocante aos efeitos do contrato nulo, como é o caso dos autos, essa Corte Superior tem reiteradamente, né, decidido pela declaração de nulidade dos contratos de trabalho celebrados com a pessoa jurídica de direito público, que é o município, sem prévia aprovação em concurso público, assegurando ao trabalhador tão somente o pagamento de contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário mínimo e dos valores referentes ao depósito do FGTS. Inclusive, isso é matéria simulada também, que é a súmula 363 do TST. Então, ficamos por aqui, falamos aí dos principais princípios da relação trabalhista e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas básicos. Obrigada, um abraço e até lá!